Boa noite. Hoje no TJ UFSC você vai ver. A LESC aprova prosseguimento de processo de impeachment do governador e da vice-governadora de Santa Catarina, como estão sendo as apresentações de teatro no meio da pandemia, e o aniversário da TV brasileira. Continue ligado porque o TJ UFSC dessa sexta-feira, dia 18 de setembro, está entrando no ar. Ontem à noite, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou o prosseguimento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. A repórter Susan Rodrigues traz mais informações. O processo de impeachment acusa Moisés e Daniela de crime de responsabilidade pelo reajuste salarial dos procuradores do Estado, advogados que defendem o governo estadual em ações na Justiça ao mesmo nível dos procuradores da LESC. O reajuste foi feito em outubro do ano passado. Esse aumento salarial representaria um acréscimo de gastos de aproximadamente R$ 700 mil por mês. O pedido de impeachment foi apresentado pelo defensor público Ralph Zimmer Jr., que defende que a equiparação seria ilegal e representaria um crime de responsabilidade. A tese de Zimmer é que o processo deveria ser feito através de um projeto de lei e não através de um processo administrativo. A sessão na LESC começou às 3 horas da tarde. Primeiramente, foi feita uma apresentação inicial do advogado Leandro Maciel, representando os autores da denúncia que resultou no processo de impeachment. Em seguida, falaram os advogados de defesa de Daniela e de Moisés, que questionaram a existência do crime de responsabilidade presente na denúncia. Cada partido teve tempo de até 1 hora para discursar na Assembleia, e a maioria das falas dos deputados foram contrárias ao governo. Na primeira votação, foi aprovado o prosseguimento do impeachment da vice-governadora, por 32 votos a favor, 7 contrários e 1 abstenção. Já na segunda votação, referente ao impeachment do governador, foram 33 votos a favor, 6 contrários e 1 abstenção. Agora, uma comissão mista formada por 5 deputados da LESC e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deve decidir se Moisés e Daniela serão afastados de suas funções. E agora, nós vamos aos dados atualizados da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina. São 204.666 casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. Destes, 194.520 já estão recuperados. A Secretaria também contabiliza 2.627 óbitos pela Covid-19 no estado. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Sistema Único de Saúde no estado é de 62,6%. Bom, mudando de assunto, amanhã é o Dia Nacional do Teatro. E o repórter Gabriel Oliveira vai mostrar pra gente agora como que as companhias teatrais estão se adaptando nesses tempos de pandemia. Originado na Grécia no século VI a.C., o teatro é uma das formas de arte mais antigas da humanidade. E mesmo tendo resistido por tantos séculos, nem por isso essa expressão artística ficou livre das mudanças impostas pela pandemia de Covid-19. Com a crise sanitária, as companhias de teatro fecharam suas portas para prevenir o aumento do contágio. Assim, esses profissionais tiveram que se adaptar às novas condições para continuar trabalhando. A solução foi adotar novos formatos, tanto para as peças quanto para as aulas. O teatro, né, pela própria natureza do trabalho, ele é uma coisa muito presencial, né, e depende muito do encontro com o público, encontro entre os corpos, inclusive, né. Então, com essa dificuldade, essa impossibilidade, a gente teve que reaprender a pensar um processo de construção que não contasse, a princípio, com esse contato, com essas relações. Para resistir ao período de quarentena, os profissionais do teatro incorporaram até mesmo técnicas do cinema para fazer seus espetáculos. E foi dessa maneira que a gente conseguiu manter o espaço durante a pandemia, né, dando aula por videochamada. Então a gente teve que fazer essa mistura assim e fazer essa pesquisa prática, né, o que é teatro agora, o que é cinema, né, como que a gente consegue utilizar o teatro
nessa tela, nesse quadrado, né? E como usar esse espaço, né? Como usar esse espaço que é a videochamada, que eu estou num quadrado, você está no outro, e a gente consegue se relacionar a partir daí. Então, foi tudo uma experimentação, assim, para continuar com o aprendizado, né? O uso das plataformas de videoconferência criou novas possibilidades, mas também muitos desafios. E aí, zilhões de desafios, né? Porque enquanto os alunos sofreram dificuldades para entender que agora tem que saber iluminação, tem que saber ângulo de câmera, tem que saber essas coisas que a gente foi passando para eles, a gente também no espetáculo é a mesma coisa, né? Não é só eu conseguir fazer a cena, né? Mas eu tenho que fazer a câmera tem que estar nítida, tem que estar no ângulo, a iluminação tem que ser certa, o som não pode vazar, e milhões de probleminhas assim que a gente que não tem recursos para isso, né? Tem que reinventar do nada, assim, com o que a gente tem. É bem complicado, é bem difícil, mas está saindo um trabalho muito legal. Assim como outros eventos artísticos, o teatro também se adaptou aos espetáculos no formato drive-in, em que a presença do público se tornou possível novamente, mesmo que dentro de carros. E, infelizmente, realmente, o contato hoje a gente precisa manter ele totalmente isolado, afastado, né? É muito diferente de se apresentar para um monte de carros do que de se apresentar para uma plateia, né? Que tu sente o calor na hora do que tu fala, como tu age, já sente, né? Já tem aquele feeling. Mas, em compensação, no final, eles buzinam bastante, como se fossem as palmas da plateia, assim, é bem interessante, bem legal. Segundo a pesquisa de percepção dos impactos da Covid-19 nos setores cultural e criativo do Brasil, cerca de 64% do setor artístico de Santa Catarina sofreu uma redução total de faturamento até o mês de julho. Em alguns casos, esse cenário colocou em xeque a sobrevivência de companhias que diminuíram o preço dos cursos para atrair novos alunos. Nesse momento pandêmico, muitos grupos de teatro e muitas companhias estão abrindo oportunidade para isso com os cursos, né? Em valores muito mais baixos agora, né? Vale a pena pesquisar, vale a pena ver, vale a pena fazer, mesmo que seja desanimador, né? Porque você está numa tela, você está em casa, no seu quarto, né? Essa questão de rotina é muito difícil para conseguir construir assim, né? Mas vale a pena. E a gente encerra o jornal de hoje comemorando uma data muito especial, porque no dia 18 de setembro de 1950 entrava no ar a televisão brasileira. Eu, em nome de toda a equipe do TJ UFSC, dou os parabéns a todos os nossos colegas profissionais da televisão e também a você, nosso telespectador, que também faz parte dessa história. Nós encerramos esse jornal com algumas imagens que marcaram os 70 anos da TV brasileira. Boa noite! Tô certo ou tô errado? Roda, 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 roda a vida, um minuto de comercial. Que está no ar a MTV Brasil. Boa noite.